Bom dia pessoal, estou mais uma vez aqui para apresentar um assunto interessante. Agora eu vou falar com vocês aqui sobre o banco de capacitores. A aula de hoje o tema é capacitores. Inclui um pouco de matemática e um pouco de física, uma vez que nós estamos falando aqui de potências também, né? Quando se fala de capacitor, fala-se também de potência. O capacitor é um componente que ele tem um bimetal, em que dos dois lados eu tenho aqui cargas, obviamente eu tenho tanto cargas negativas quanto cargas positivas. É claro que não as duas juntas, né? Não é a mistura das duas em cada polo. Quando essa é positiva, quando essa é negativa, a outra obviamente tem que ser positiva, né? Ou, no caso aqui, quando é uma rede de corrente alternada, né, ela varia, né? Ela alterna. Esse tipo de capacitor aqui, ele absorve, tanto faz desse lado aqui, quanto do outro lado, ele vai ter tensão positiva, ou vai ter carga positiva, quanto cargas negativas. Só que quando esse lado tiver carga positiva, o outro obviamente vai ter carga negativa, certo? Ele é capacitor para uma rede de corrente alternada. Existem capacitores que são para corrente, rede de corrente contínua, correto? Que são capacitores, chamamos de capacitores eletrolíticos. Essa parte é a parte que absorve e armazena carga positiva, e essa é a parte que armazena cargas negativas. Não se alterna. Se eu inverter a polaridade desse capacitor, ele vai estourar, ele vai abrir o bimetal aqui, o meio isolante, que a título de cálculo chamamos isso aqui de permitividade, né, com a letra epsilon, a letra grega epsilon, né, permitividade elétrica, né, que também entra em cálculo de física, tá ok? Então, assim, os componentes do capacitor, os símbolos são esses: capacitor eletrolítico, e que um lado dele é um pouquinho maior do que o outro, e os capacitores comuns, que são os capacitores de poliéster, por exemplo, cerâmico, tal, né? Eles são assim, a simbologia é assim, um bimetal, em que existe em ambos os dois existe um meio isolante, que a título de cálculo a gente, né, representa pela letra grega epsilon, né, que é a permitividade elétrica do capacitor. Nos casos de capacitores de corrente alternada, por trabalhar com frequência de rede, representada, né, podemos colocar como F de frequência ou Hz como Hertz, né? Então existe uma relação de resistência ou impedância desse meio isolante quando se tem frequência na rede que alimenta esse tipo de capacitor, que é o capacitor que trabalha com corrente alternada, né? Então, há casos, né, dependendo da frequência e da tensão aplicada em cima do capacitor, existe uma impedância ou uma reatância capacitiva nesse meio isolante, e o capacitor acaba se comportando de uma certa forma como resistência no circuito elétrico. O que não acontece aqui quando o capacitor é um capacitor eletrolítico, em que ele tem polaridade e não pode ser invertido, tá ok? Então, um breve resumo sobre capacitores. A função deles é armazenar energia. Em alguns casos, como, né, capacitores de corrente alternada,
eles também têm um comportamento de resistência no circuito, né? Agora, falando tudo isso de forma matemática, né? Porque eu disse sobre algumas grandezas, resistividade, né? Impedância, capacitância, né? Como se dimensionar um banco de capacitor. Então, eu vou falar isso na próxima aula, tá ok? Muito obrigado.